pessoal, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui na Academia de Terapeutas. Hoje, infelizmente, nós estamos sem vocês aqui junto para dar aquela energia positiva, para aquela troca de conhecimento. Mas essa aula vai ficar gravada, nós vamos disponibilizar na plataforma e você vai poder ver quantas vezes quiser, ok? Eu vou passar agora para o slide para me apresentar. Sou graduada em Recursos Humanos, tenho pós em Gestão de Pessoas e docência do ensino superior. Sou psicanalista clínica, inclusive eu atendo os alunos aqui, né? Muitos de vocês que estão vendo essa aula são meus clientes. Trabalho com terapia familiar e a minha ênfase é no desenvolvimento pessoal, afetivo, familiar e no empoderamento feminino. Aí está o meu contato, meu e-mail, meu telefone. Qualquer dúvida você pode entrar em contato comigo, tá bom? Mas vamos rever o que a gente realmente quer com essa aula de hoje. A aula de hoje é sobre neuroanatomia e neurofisiologia. Tudo isso tentando fazer um link com a psicanálise, senão não faria sentido. Nós queremos deixar bem claro para você que a nossa intenção não é que você se transforme em um neurocientista baseado nas nossas aulas, ok? Nós queremos despertar em você, né, o conhecimento, o desejo de conhecer. Nós queremos que a gente conheça um pouco sobre o sistema nervoso, entender o seu funcionamento e como ele interfere na psique. Lembrando que quando se trata de mente, os estudos, os conhecimentos, a cada dia tem coisa nova. A cada dia tem novas descobertas. As pessoas estão trabalhando, né, e a tecnologia também tem ajudado muito isso. Então, por isso que eu te disse que a minha maior intenção é despertar em você o desejo em conhecer e em pesquisar, ok? Vamos lá. Então vamos começar com o sistema nervoso. Como ele é, qual a sua divisão? O nosso sistema nervoso, ele é dividido basicamente em duas fases. O sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. E aí, eu queria fazer aqui uma metáfora para que você visualizasse isso na sua mente. Se você é aqui de Brasília, em especial, eu queria que você lembrasse da Comercial Norte, aqui em Taguatinga. A Comercial é uma grande avenida. Nessa grande avenida, eu queria que você ligasse ela ao sistema nervoso central. Ela é o sistema nervoso central. E aí você vai lembrar que ligando a ela tem umas ruazinhas, né? Umas travessas, lembra? Essas travessas nós vamos chamar do sistema nervoso periférico, ok? Só para ficar bem guardado na sua mente. Aí se você não é de Brasília, né, como essa aula é gravada, ou então é de Brasília e não conhece Taguatinga, eu queria que você sempre lembrasse assim, imagine aí uma avenida central grande e você vai lembrar, esse é o nosso sistema nervoso central. E as ruas que ligam essa avenida ao restante da cidade, esse é o nosso sistema periférico, beleza? Deu para entender? Voltando aqui para o slide, você vai ver que esses dois sistemas, eles são subdivididos. Então vamos. O sistema nervoso central, ele é dividido em encéfalo e na medula espinhal. Já o próprio encéfalo também tem a sua subdivisão. Ele se divide em cérebro, cerebelo e no tronco encefálico. E uma outra subdivisão é o mesencéfalo, a ponte e o bulbo, ok? O sistema nervoso periférico é dividido em nervos, gânglios e terminações nervosas. Os nervos são divididos em crânios e espinhais. Vamos falar um pouquinho mais deles agora para a gente entender um pouco cada um. O encéfalo, ótimo. Essa caixa craniana, né, ele se localiza dentro da caixa craniana, ele pesa em média 1,5 kg, olha que interessante, e possui 3 órgãos principais, que é o cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico. Lembra quando acontece algum acidente, aí a pessoa fala assim, nossa, essa pessoa perdeu massa encefálica. Já ouviram essa questão? Então, é essa questão aqui que ele perdeu quando a pessoa fala isso, tá bom? Quando você ouve essa citação. O cérebro. O nosso cérebro, ele tem uma ligação direta com a linguagem, com a inteligência, com a memória. Além disso, ele processa informações no sentido de influenciar no comportamento emocional, junto a outras estruturas no encéfalo, tá? Não ele sozinho, mas junto a outras estruturas, ele faz essa influência no comportamento emocional. Vamos ver agora, cerebelo. Quem é esse cabra? Olha aí. O cerebelo é esse rapazinho aqui, né? Bem grudadinho ali entre o tronco encefálico. E ele é responsável pelo nosso equilíbrio.
pelo nosso tônus muscular e pelos movimentos voluntários. Lembra lá na infância, quando você começou a aprender a andar de bicicleta? Você lembra? Você ficava bambo, achava que ia cair, seu pai tinha que segurar. Tá lembrando disso? Eu sofri muito para aprender. Então, é o nosso cerebelo que entra em ação nesse momento. Ele que nos ajuda a coordenar todos esses movimentos e aí então conseguir executar. E aí andar de bicicleta fica algo tão simples, né, como realmente é, beleza? Vamos ver agora o tronco encefálico. Olha, esse cabrazinho aqui, vermelhinho aqui dentro, tá vendo? Ele participa da transmissão de informações entre a medula e o encéfalo. Ele regula a nossa atenção. E também tem a sua subdivisão, que é o bulbo, a ponte e o mesencéfalo. Vamos falar agora da medula espinhal. Novamente eu queria que você imaginasse a medula espinhal. Olha aqui, olha esse grande cordão, tá vendo? É um cordão de tecido nervoso, ele fica dentro da nossa coluna, guardadinho lá na nossa coluna vertebral, e ele conecta o tronco ao nosso encéfalo. Aqui, ó, o encéfalo vai estar bem aquecido, e ele faz essa ligação, ok? E a sua principal função é conduzir os impulsos nervosos do corpo para o cérebro e coordenar os atos involuntários. Você quer ver uma coisa? Se alguém, por exemplo, se você está distraído e alguém enfia um alfinetinho na sua mão, você não viu. Você lembra que você dá aquele pulo assim? Isso. Esses impulsos aí todos foram baseados nisso daqui, ó. Foi a coluna que levou para o cérebro e você teve a reação automática, beleza? Então esse é o nosso sistema nervoso central. Ok, agora nós vamos falar um pouquinho sobre o sistema nervoso periférico, né? São essas linhas aí que vocês estão vendo, tá vendo? Essas ramificações, né? Eles fazem como a gente lembra que a gente fez aquela analogia? Elas são aquelas ruas que ligam, né, as travessas ao resto da cidade. E o sistema periférico é isso, né? Ele faz essa ligação entre o sistema nervoso central e os outros órgãos do corpo, através dos nossos nervos e gânglios. Tá vendo aí? Ó, todas essas terminações nervosas fazem a ligação com o restante do nosso corpo, ok? Lembra da divisão? Ele se divide em somático e autônomo. O somático são as ações voluntárias do nosso corpo. Já o autônomo são as involuntárias, tá bom? O sistema nervoso somático, ele é formado por nervos, olha aqui, ó, olha esses nervos da face. E ele realiza, através desses nervos, as nossas reações voluntárias. Lembra quando você está chateado, nervoso, que você der sua expressão facial não muda? Nós observamos muito isso dentro da clínica. Quando o nosso cliente ele vem para nos falar uma queixa, a gente sempre observa a expressão facial dele. Às vezes ele está te contando uma história, mas a expressão facial dele está te contando uma outra história, tá lembrando? É esse sistema nervoso somático que está em ação nesse momento, tá bom? Já o sistema nervoso autônomo, ele se divide em simpático e parasimpático. E eu coloquei essa imagem aqui para a gente entender bem como é que fica. O simpático, ele está muito ligado à luta, à fuga, né? Você está parado num lugar, se você vê um cachorro correndo atrás de você, vindo em sua direção, o que você faz? Você corre, né? Então, o nosso sistema autônomo simpático foi disparado aí. E outra coisa que eu queria que a gente lembrasse, como ele bombeia mais sangue para os músculos, ele acelera o coração, ele acelera a respiração e ele inibe a digestão, entre outras coisas, vamos relembrar com a nossa clínica. Quando o meu paciente chega na clínica, né, que ele relata para você uma crise de ansiedade, por exemplo, você lembra de alguma dessas situações? Lembra que geralmente ele fala, olha, meu coração acelera, minha respiração fica ofegante. Geralmente não é assim que ele cita? Então, é porque nesse momento o sistema autônomo dele, o simpático, está em ação. Já o parasimpático, ele faz justamente o oposto. Ele retorna à atividade normal do corpo, ele desacelera o coração, desacelera a respiração e estimula a digestão. É aquele cara mais do repouso, de ficar de boa, ficar tranquilo. É o relaxamento da clínica. Quando você leva lá o seu paciente a fazer aquele relaxamento, lembra? Então, é o sistema parasimpático que é ativado nesse momento. Mas nada disso seria possível sem esse rapaz,
sem os neurônios. Os neurônios são células nervosas que desempenham o papel de conduzir os impulsos nervosos. Para que tudo isso se conectasse, para que tudo isso tivesse uma ligação e funcione com harmonia, nós precisamos dos neurônios e dos neurotransmissores, que é quem capta essas informações e passa para cada órgão no momento exato. Porque senão, já imaginou que confusão seria? Né? Se não tivesse algo tão certinho assim, nós viveríamos como se estivesse tendo choques elétricos, né? Os neurônios, eles vão pegar essas informações e vão transmitir para determinados órgãos. Por exemplo, se eu preciso chutar a bola, né? Estou lá para fazer um gol, eu preciso chutar a bola. Se os meus neurônios, junto com os transmissores, eles transmitem essa ação para uma parte do meu cérebro que vai gerar esse movimento. Se não fosse assim, já imaginou? Eu estava lá me sacudindo toda, não teria nem como jogar a bola. Esse papel é os neurônios e os neurotransmissores que fazem, tá bom? Organizar tudo isso e levar para o órgão necessário. Nós vamos ver um videozinho agora que fala um pouquinho sobre os neurônios, tá bom? E você vai entender como isso funciona mais direitinho. What do we know about the inner workings of the human mind? Surely everything that humans do, from designing skyscrapers to composing symphonies, is not the product of simple cellular interactions. And yet it might be. Because everything that humans do, or think, or feel, is a result of these basic units of brain structure, the neurons. The human brain contains more than 100 billion neurons. Just like a single ant could never build an anthill, a single neuron can't think or feel or remember. A neuron's power is a result of its connections to other neurons. Each neuron is connected to as many as 1,000 of its neighbors. These trillions of connections provide the playing field upon which the complex activity of the brain takes place. Each neuron can turn its neighbors on or off depending on the signal it sends. And the resulting stable patterns of neuron firing represents memories, and images, and thoughts. We don't yet understand the relationship between neural activity and mental experience. We don't know what the precise pattern of memory or an image or a thought looks like. We don't yet know how to read the cerebral code of the neurons, but progress is being made. We can now watch exactly how various stimuli and memories cause the firing of hundreds of neurons. Perhaps these techniques will allow us to work our way up from the activity of a few neurons to see the structure that emerges from the whole. Vocês viram lá essa transmissão toda de energia, né? É exatamente isso que acontece dentro do nosso cérebro, para que nós possamos andar, respirar, falar, quando você sente cócegas, né? Quando você sente uma dor, é todo esse processo. E para que esses neurônios se comuniquem, tem o processo de sinapse, né? Não sei se dá para ver direitinho, essa parte laranja da foto, do desenho, é a região localizada entre os neurônios, onde acham os neurotransmissores, que são os mediadores químicos. Transmite os impulsos nervosos de um neurônio a outro, ou de um neurônio para uma célula muscular, para que essa atividade seja feita como eu falei para vocês. Tem um vídeo agora bem interessante que eu vou mostrar para vocês. Ele traz, além de falar um pouco sobre a sinapse, ele te dá algumas dicas de alguns neurotransmissores também, tá bom? Já falamos aqui que o corpo usa diferentes mensageiros químicos, tais como os hormônios, para realizar a comunicação entre suas diferentes partes. Hoje vamos falar sobre outros mensageiros, os neurotransmissores. As principais diferenças entre os mensageiros químicos são onde eles são produzidos e por onde circulam no corpo. Hormônios são produzidos principalmente pelas glândulas, enquanto neurotransmissores são produzidos nos neurônios. Além disso, enquanto hormônios percorrem distâncias maiores no corpo pela corrente sanguínea, neurotransmissores percorrem distâncias curtas e permitem que neurônios se comuniquem. Os neurônios se comunicam sem se encostar.
Entre eles, sempre existe um pequeno espaço conhecido como sinapse. A maior parte das sinapses no sistema nervoso são sinapses químicas. Nelas, quando o sinal elétrico passando por um neurônio atinge o terminal pré-sináptico, um ou mais neurotransmissores podem ser liberados na sinapse. A partir daí, existem receptores pós-sinápticos no outro neurônio com os quais os neurotransmissores se ligam. Chamamos esse processo todo de transmissão sináptica. A partir dessa transmissão, uma série de outras reações ocorrem até que um novo sinal elétrico seja gerado no neurônio seguinte e então o ciclo se repete até que o impulso elétrico chegue onde deveria. Conhecemos atualmente mais de 100 neurotransmissores e alguns dos mais conhecidos são a acetilcolina, a dopamina, a epinefrina, o glutamato, o GABA e a serotonina. Muitas drogas impactam o sistema nervoso, alterando a atividade desses neurotransmissores de várias formas. As drogas podem afetar a produção, o armazenamento, a liberação ou a desativação de neurotransmissores. Também podem bloquear os receptores ou conseguir se ligar a eles por serem parecidos com os neurotransmissores. Esse é o caso do THC presente na maconha. Ele consegue se ligar aos receptores canabinoides do nosso cérebro por possuir uma estrutura química parecida o suficiente com a de neurotransmissores como a anandamida, uma espécie de maconha que todo mundo produz naturalmente. Problemas relacionados aos neurotransmissores podem resultar em cansaço, insônia, ganho de peso, ansiedade, prejuízos cognitivos e muitas outras coisas. Por exemplo, muitos pesquisadores acreditam que a dopamina possui um papel importante na esquizofrenia. Tanto que quando alguém com esse diagnóstico consome medicamentos antipsicóticos que bloqueiam receptores de dopamina, sintomas como alucinações tendem a diminuir. Outra situação problemática é a encontrada no botulismo alimentar. Essa doença neuroparalítica ocorre quando alguém consome alimentos conservados de forma inadequada e contaminados. Isso pode ocorrer em conservas vegetais, tais como palmito e picles, além de produtos cárneos cozidos e pescados. Nessa doença, a bactéria Clostridium botulinum produz uma toxina que ataca certas proteínas importantes para que ocorra a liberação de neurotransmissores na sinapse. Uma consequência disso é que a liberação de neurotransmissores é dificultada e a pessoa pode ficar paralisada. Apesar de hoje em dia conhecermos a importância dos neurotransmissores, a verdade é que ainda não entendemos muito bem várias coisas sobre como os neurotransmissores funcionam e impactam as nossas mentes e comportamentos. Ainda temos muito que aprender. E aí, gostou do vídeo? Se gosta do nosso conteúdo e quer nos ajudar a crescer, conheça nossas campanhas no Patreon e no Apoia-se. Descubra como pode ganhar ilustrações e ficar por dentro dos bastidores do canal enquanto nos ajuda a levar a ciência para mais gente. Se gostou do vídeo, curta, compartilhe o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal. O que tudo isso pode me agregar? Eu queria que você parasse aí no seu cantinho e pensasse o seguinte, que tudo isso tem a ver com a psicanálise. Eu estou fazendo psicanálise, não biologia, não medicina, não coisas assim. Que ligação tem? Será? Você consegue pensar sobre isso? Você consegue imaginar? Você viu a importância dos neurotransmissores. Muitas vezes o meu cliente chega para a gente e fala de algumas situações que ele está passando. E aí quando você conhece, quando você entende, em especial para quem está tomando medicação, você vai entender que muitas daquelas coisas que eles estão relatando é uma questão da medicação mesmo, do efeito de medicação. E vocês vão aprender um pouco mais, vão entender um pouco mais também sobre sinapses e sobre neurotransmissores na aula de farmácia, tá bom? Mas voltando para a psicanálise. O que será que tem a ver com a psicanálise? Então, pessoal, quando Freud começou os seus estudos e quando ele começou, ele fez várias descobertas excepcionais sobre a mente, sobre o nosso comportamento. Ele revolucionou a nossa história mental mesmo.
Ele proporcionou, em especial, entendimento sobre os nossos processos do inconsciente, sobre o nosso determinismo psíquico, sobre a sexualidade infantil, sobre tantas outras descobertas. Freud era um médico, mas ao que parece, ele não se preocupou muito com a questão de formar, de fazer com que a psicanálise fosse algo científico. Todas as suas descobertas, tudo o que ele estudou, era algo que ficava mais no campo empírico para os cientistas. E daí começou a vir a grande problemática. O que acontece? Para os cientistas, se não for comprovado cientificamente, é algo que não é válido. Foi quando começaram as críticas em relação à psicanálise. Os cientistas começaram a falar, a dizer que nada era comprovado cientificamente, que Freud e seus sucessores também não tinham essa preocupação em comprovar isso, e eles começaram a combater ferrenhamente a psicanálise. Eu queria que você lembrasse o seguinte: hoje a tecnologia ela nos auxilia de uma maneira fantástica. Você tem exames, você tem coisas para ver o nosso cérebro, para entender de uma maneira maravilhosa. Coisas que na época não se tinha, tá? Então a gente já tem um grande prejuízo com essa questão. E além do mais, eu acho que realmente os psicanalistas, eles queriam levar a coisa mais para o lado empírico mesmo. E aí nós tivemos que ouvir muitas críticas mesmo, dos cientistas com relação à psicanálise. E ela ser ou não comprovada, Eles contestavam e diziam das suas fragilidades, chegaram até a dizer, muitos diziam que podia ser simplesmente uma percepção de Freud e não algo que era real. Esse vídeo aqui, ele é bem interessante porque ele fala sobre a questão das nossas cadeias neurais. Daí eu queria mostrar para você o que a tecnologia hoje já nos mostra. Dá uma olhadinha nesse vídeo. O cérebro, quando dispara seus pensamentos, é como uma paisagem de uma nuvem carregada. E a fenda sináptica é o céu entre a tempestade e a terra. O site receptor. E você vê essa nuvem escura e agourenta tomando o céu. E vê os impulsos se movendo pelas veias da luz elétrica. E aí vê, quando atinge o chão, o cérebro parece uma tempestade quando está apresentando um pensamento coerente. Então ninguém jamais viu um pensamento. O que eles veem na neurofísica é que vem uma tempestade tomando diferentes quadrantes do cérebro. Essas são as áreas que são mapeadas no corpo e a qual uma pessoa deve responder. Uma imagem holográfica. O cérebro não sabe a diferença entre o que vê em seu ambiente e aquilo que se lembra, porque as mesmas redes neurais específicas estão disparando. O cérebro é formado por células nervosas minúsculas chamadas neurônios. Esses neurônios têm ramos minúsculos que se expandem e se conectam a outros neurônios para formar uma rede neural. Cada local em que se conectam é incubado em um pensamento ou lembrança. O cérebro constrói todos os seus conceitos pela lei da memória associativa. Por exemplo, ideias, pensamentos e sensações são todas construídas interligadas nesta rede neural, que tem todos os possíveis relacionamentos umas com as outras. O conceito e a sensação de amor, por exemplo, está guardado nesta ampla rede neural. Mas construímos o conceito de amor por muitas outras ideias diferentes. Algumas pessoas têm o amor ligado à decepção. E quando pensam no amor, têm uma sensação de dor, pesar, raiva e até ira. A ira pode estar ligada à dor, que pode estar ligada a uma determinada pessoa, que então é ligada de volta ao amor. Sabemos fisiologicamente que células nervosas que disparam juntas se conectam. Se praticar algo diversas vezes, essas células nervosas têm um relacionamento de longo prazo. Se ficar nervoso diariamente, se ficar frustrado diariamente, se sofrer diariamente, se der razão à vitimização em sua vida, está religando e reintegrando aquela rede neural diariamente. E aquela rede neural agora tem um relacionamento de longo prazo com todas aquelas outras células nervosas, chamado de identidade. Também sabemos que as células nervosas que não disparam juntas não estão mais ligadas. Elas perdem seu relacionamento de longo prazo. Porque a cada vez que interrompemos o processo de pensamento,
Isso produz uma resposta química no corpo. A cada vez que interrompemos, aquelas células nervosas que estão conectadas entre si começam a quebrar o relacionamento de longo prazo. Pessoal, eu gostaria que você revesse esse vídeo outras vezes, né, para a gente entender uma série de informações que ele traz muito importante. Na época de Freud nós não tínhamos, infelizmente, esse conhecimento, essa tecnologia, né? Então, cientificamente, ele não tinha como provar. Hoje os cientistas já provam que, à medida que você pensa, né, você vai construindo realmente um comportamento. E aí, vocês viram aquela imagem, né? A ligação do amor que alguns fazem quando eu falo amor para você, de repente para você é algo interessante, você se lembra do seu filho, né? Você se lembra do seu marido, de alguém que você ama de uma maneira assim. Outra pessoa, quando eu falo amor, ela pode ligar imediatamente a uma traição, a uma dor, a um processo negativo que ela teve. Tudo isso está dentro da sua mente, né? Aglomerado nas suas cadeias neurais. E aí, eu queria te lembrar uma coisa, quando a gente fala de ressignificação, você consegue fazer alguma ligação com isso? Na clínica, quando você faz esse processo com o seu cliente de ressignificar uma memória, né, ele chega e te traz um fato que traz a ele dor. E nós começamos um processo de ressignificação. Hoje eu queria que você olhasse para esse processo também de uma maneira, né, científica, biológica. Olha o que acontece, quimicamente falando, no corpo dele, no cérebro dele, quando você desempenha esse papel. Então, olha a importância. É uma mudança física, química e biológica. Né? Não é simplesmente de falar, de repetir. Tudo isso é uma cadeia que vai mudando a mente dele, os seus caminhos neurais. Por isso a ressignificação é algo tão forte e é algo que realmente dá resultados, ok? Eu falei para vocês que os cientistas, eles debatiam muito e criticavam a psicanálise justamente por essa questão da falta de comprovação científica. Mas eu preciso falar de um cara, esse senhor aqui, ó, esse velhinho, ele chama-se Eric Kandel, ele foi ganhador do Prêmio Nobel de 2000, ele é um médico, né? E um neurocientista, e antes disso, no início da sua carreira, Eric começou com a psicanálise. E ele foi desenvolvendo, e para ganhar esse prêmio, ele ganhou com um projeto estudando a mente de um molúsculo do mar. E ele começou a desenvolver um projeto bem interessante, e ele começou a comprovar muitas das teorias que Freud falava. Nós vamos ter agora 2 momentos de uma entrevista com ele, que eu queria que você prestasse muita atenção, porque ele traz muitos conhecimentos interessantíssimos para a gente. Ele desmistifica a questão que alguns neurocientistas falavam sobre a psicanálise ser algo simplesmente de percepção. E ele fez tudo isso através do seu estudo, tá? Essa entrevista está em 2 momentos. Presta bastante atenção, para rever quantas vezes você precisar, para você entender muito o que ele diz. A memória tem segredos que desafiam a ciência. Será que estamos condenados a esquecer tudo à medida que ficamos mais velhos? O que fazer para manter e recuperar a memória? Onde e como armazenamos as lembranças que realmente importam? Um dos primeiros cientistas a conseguir resposta para estas perguntas é o Prêmio Nobel de Medicina Eric Kandel. Nascido em Viena, fascinado por Freud, começou a vida como psicanalista e passou a estudar o funcionamento do cérebro. Hoje ele propõe a retomada das teorias de Freud, que estão sendo comprovadas nos laboratórios científicos. Eric Kandel afirma que a psicanálise e a psicoterapia são tão eficazes quanto os remédios e anuncia que neste século a descoberta dos segredos da mente será tão revolucionária quanto foi o estudo da genética no século XX. You've written that the mind is to the 21st century what the gene was to the 20th. What are the discoveries ahead? Well, I think understanding how the human mind works is the most important problem facing science today. How we perceive, how we act, how we think, how we make decisions, how we interact with one another, the moral nature of human behavior, the nature of consciousness, of attention. These are fabulous problems, and we don't understand them at all.
Yeah, since the Greeks were asking those questions. These are questions that have haunted Western philosophy since the beginning of organized thought, since Plato and Socrates. Are we close to answering them? No. No, we have approaches. We have good people thinking about it. We have experimental systems ranging from simple animals to mice to monkeys to people to study this. We've certainly made fantastic progress, but these are enormous problems that will take a century to make some progress on. Is there a simple way for you to explain your discoveries about memory? I have found that when you learn something, specific contact points between neurons are modified. So these contact points are called synapses, and they were first described by the great Spanish anatomist Ramon y Cajal. And we have shown that when you learn, the strength of those connections is altered and made more effective. And that occurs in part by the growth of new connections. So there is a growth process in your brain that is stimulated by learning, and memory is retained by the growth of these new connections. And then we described what are the molecular underpinnings of this growth process. And we have a reasonably good understanding how all that occurs. So throughout our lives, our brains keep changing. They keep. That's right. The brain keeps learning. Right, right. Throughout all your life, there are small anatomical changes that occur in your life. When you're very young, those changes are more dramatic. When you get to be older, they become more modest. But throughout one's life, insofar as one can continue to change one's behavior as a result of learning, it's because anatomical changes are occurring in the brain. But most people think that with age, we tend to remember less. You see people in their 30s taking drugs to not to get gaga or something. Right. What's happening with age regarding memory? Well, there are two things that happen when people age. One is called age-related memory loss, which is a mild forgetting, which is not too devastating, not too drastic. And then there is Alzheimer's disease. These are two very different diseases. At the beginning, they look very similar. But with time, you get anatomical changes in the brain. You get loss of nerve cells. With Alzheimer's disease, you tend not to see that with age-related memory loss. But there are now therapeutic approaches to both of those problems. And hopefully, over the next 10 or 20 years, there will be very good progress in this area. What you've discovered about memory, for instance, that there are modules, that it works not in a continuous way. How can that help education? Well, I'm not sure it can necessarily help education, except it shows that repetition is a very good thing, that maybe learning, memorizing poetry is not such a bad idea to strengthen the mind, that you should have spaced intervals in which you don't learn, but then you should repeat things. Starting early with foreign languages, I think all the evidence suggests that that's very good. Musical instruments, once you really start early. I think those are the main ideas that have come out of the biology of memory research. It has not had too much to say for pedagogy. I think we've had more to say for basic understanding of how memory occurs and for therapeutics. We now have some good therapeutic approaches to age-related memory loss and to Alzheimer's disease. What therapeutic approach? Well, I'm involved in a company. I started a company called Memory Therapeutics, which is involved in developing drugs for age-related memory loss and for Alzheimer's. My work has shown, as other people's work has shown, that one of the important systems for learning and short-term memory is the cyclic AMP system. When memory weakens with age, this system is compromised. So we have a number of drugs that elevates the cyclic AMP system in order to enhance memory storage. And in mice, they work extremely effectively. So mice have an age-related memory loss, and you can almost completely reverse that with these drugs. We also have several other classes of compounds, calcium channel blockers, nicotinic alpha-7 receptor agonists. So we have a number of different approaches to age-related memory loss. And I'm hopeful that and a number of these are in clinical trials, very early clinical trials, we'll see whether or not any of these are effective.
And how soon they will be in the market? If they work, I mean, if they don't work, they won't ever be in the market, but if they work, I would think 3 to 5 years. You were born in Vienna and you came to New York. You started with psychoanalysis and then you went to study the brain. Are you coming back to Freud? I never really left Freud completely. My dissatisfaction is not so much with Freud as with the generations of psychoanalysts that came after him. Freud was a very creative, speculative man. He had a number of very interesting ideas. He had a very profound insight on how we think about the human mind. But he did not try to place it on a rigorous scientific footing. The generation that came after him, and he died in 1939, it's now been, over 60 years, did not try to improve on the situation. I mean, there are some exceptions. So I think the time is now ripe to either see whether or not this is going to persist or whether it's going to die. And I think with imaging methodology coming along, you can begin to test certain ideas about unconscious mental processes. You can see whether psychotherapy works. So I think I'm hopeful that we can see whether or not it's useful or not. But has the new science of the brain confirmed some of Freud's ideas? For instance, the notion of most of what goes on in our minds is unconscious? I think that general idea, yes. There is very good evidence for unconscious mental processes, different regions of the brain involved in that. It's not exactly the unconscious that Freud was most interested in, what he called the dynamic unconscious. It's mostly what he called procedural unconscious. But at least there is very good evidence that, when I talk to you, I don't pay attention to the structure of my sentence. I don't know where the noun is and the verb is. That's all unconscious. We do many things. Your posture, my postures, we interact with each other. We both make one another feel comfortable in the situation. I'm not threatening you and you don't threaten me. These are unconscious ways of communicating, and they're very significant. This happens in therapy as well. So I think these ideas have validity. But I think we have a long, long, long way to go before the richness of Freudian psychology is exposed to more detailed empirical verification. What about Freud's ideas on the role of early childhood? I think that also is very profound. But how neuroscience is I think that's actually an area in which there has been progress. Bowlby's work, the work on attachment, Harlow's work with monkeys and attachment, work one has done with infant rats and their mothers, and the idea of stress in early childhood. That is one area in which psychoanalysis has proven to be quite fruitful and has given rise to a very useful research tradition. You have challenged psychoanalysts to become more involved in the science of the mind, I mean the brain. Right. What was the response? Mixed. I think many people felt it was healthy, and these are papers that I read a great deal. Some people felt I was being aggressive to psychoanalysis. I'm not aggressive to psychoanalysis. I like psychoanalysis. I'm just being truthful to them. They know this. In the United States, psychoanalysis is dying. There are very few people who go into psychoanalysis. There are not many people who are training in psychoanalysis, despite the fact that the view of the mind that psychoanalysis offers is quite remarkable. Nuanced, rich, interesting, profound. So there is some disparity between promise and fulfillment. And I'm trying to tell psychoanalysts, if you would like this to be a useful area of study 50 years from now, you better get going. Yeah, but you see a future in psychoanalysis in the sense that there's no better theory of the mind. I think it's a wonderful theory of the mind. But there are lots of wonderful theories that have proven to be wrong. We no longer entertain them very seriously. But what do you see in psychoanalysis specifically for this important... I would like to see an attempt to test certain key ideas, to see which psychological functions, psychoanalytic functions come from which area. And I think with imaging experiments, with more controls, I think one can get at this. Is there a difference for short-term exposure to have insight therapy versus interpersonal therapy or cognitive therapy that vary in a fairly systematic way in the degree of insight they provide? In psychotherapy,
does the psychotherapist effect some change in the brain of the person Yes. who is undergoing psychotherapy? Yes, absolutely. We should be able to document that. What changes? Anatomical changes. I mean, insofar as therapy works and behavior in the patient persists over time, I presume you should be able to see this anatomically. And there's beginning evidence for this. The Baxter Group at University of California in Los Angeles has studied obsessive-compulsive neurosis and has shown that there's a certain metabolic abnormality associated with it. With psychotherapy, that is reversed, just as it is reversed with pharmacotherapy. That's quite wonderful. If one can show this in a variety of circumstances, I think they would go a long way toward showing the efficacy of psychotherapy. Yeah, there's a tendency now that you need drugs to treat mental disorders because talking cures would not change anything. I don't believe that. I think drugs are very important, but often talking cures can substitute for drugs, and even more often they can work together, very beneficial way. What are what you call the moments of meaning in psychotherapy? It means that in a therapeutic experience, not every change occurs as a result of insight. Many things occur the patient is unaware of, and that is the therapist will respond in a gracious, accepting way to things that the patient will say. Instead of being punitive or threatening, he will be accepting. He will be supportive of the patient. Those are things that you communicate with gesture, with the tone of your voice, with the facial expression. They're not communicated as insights. They're not related to your childhood, to your current romantic or business relationships. So these are non-verbal, unconscious communication that nonetheless give the patient a feeling of confidence, of support, of trust that allows the therapeutic procedure to move on. Okay, but in the end, the goal of psychoanalysis, of any therapy maybe, is that the person will really get an insight into the self. No. Is that really possible? Yes, it's possible, but that's not the only goal. The goal is to make the patient function better. And I think increasingly one feels that some of those changes in function are not simply related to insight. They're due to the fact that the patient has an opportunity to re-experience certain traumatic or painful or awkward or embarrassing events in a trusting, comfortable relationship. You said in your Nobel acceptance lecture that the most exciting thing for you was to work in a lab. I like very much the bird. Yeah, what is exciting about, for instance, you work with this sea slug, Aplysia, right? Yes. And for many years you were devoted to studying I still this. spend a lot of time on Aplysia. Yeah. It's fantastically interesting to be able to take a complex problem like learning and memory and see how a snail learns a simple task and to see what goes on in the brain is just a privilege. And I find it very exciting to show up every day and talk to people, talk to my friends on the phone. You know, for most people who enjoy science, it's like a game. You're like a child all the time. You find out how things work. You can take them apart, you put them together again. Occasionally you make an interesting discovery. It's a very privileged life, being a university professor and doing science. A very privileged life. One other thing that excites you is this new technology of imaging, brain imaging. Yes. So it's going to be possible, as you wrote, that, for instance, you can test if a psychotherapy is efficient. Yes, I don't see why not. How? Yes. What will happen? You're going to see what? Well, we image you and we see, for example, that you are too modest, right? Your superego is too large. But we find out which structures are involved in superego function. We take you into treatment, we shrink the superego a little bit, and we see whether or not this produced anatomical changes. I mean, I don't think this is so far-fetched. I mean, I think over 20 or 30 years, one could really make progress here. There was a recent film, it was more of a joke, that it would be possible to erase certain memories. For instance, the memory of a certain person that you broke up with, and then you probably saw that film. No, I don't go to the movies very much. Eternal Sunshine of the, well, I forgot the title. My memory is not that good.
So is that going to be possible, to eliminate certain memories? That's a very controversial issue, but I don't think the function of psychotherapy is to eliminate memories. If anything, it's to expose memories that have been sort of pushed into the background. You know, I think life is a rich series of experiences, and insofar as it's possible, there are limitations. It is important for people to come to grips with their experiences and to incorporate it into their character structure. You learn from your disappointments, your defeats, your errors in a very important way, and we should not try to push those aside. So I'm a strong believer in trying to handle one's memories effectively. Now, obviously, you don't want to spend the whole day thinking about the fact that you were just turned down for a date by somebody that you called up or that you're disappointed in some way. I think a healthy personality knows how to devote most of one's time to the effective and good and happy things that are occurring, and to pay less attention to the things that are disappointing and frustrating. I saw how in the University of Pennsylvania they are doing brain imaging of monks and Buddhists in meditation, and they claim that you can see the relationship with God in the brain. It is wonderful, the nature of mystical experience, religious experience. And I'm not religious. I mean, I'm Jewish and I occasionally go to synagogue, but I'm not a deep believer. But I must tell you that when I go to synagogue and I participate, I love the chanting of the synagogue, I feel very good about it. I realize it's a completely mystical experience. It's sort of a cultural bonding as well as some communication with some unknown higher source. So I can understand that there would be brain changes associated with it. And people who meditate claim, and I fully believe that it's beneficial for them, that it's relaxing. And many physicians recommend relaxation therapy of various kinds to patients. To the millions of people who suffer from mental disorders like depression and other things, what is the hope right now? Look, when I started in psychiatry in 1960, there was no treatment for schizophrenia. It was just emerging. The treatments for schizophrenia and depression and anxiety states were just beginning. Go back 10 years, 1950, zero. So in 50 years, psychiatry has moved from being the most ineffective treatment modality in all of medicine to being moderately successful. I mean, we're pretty good with depression. We can really handle depression pretty well. Schizophrenia, we treat some aspects of the disease well. The most important we don't treat well. Anxiety states we can be helpful with. We have a better idea of what are the limitations of psychotherapy. There are quite good evidence that certain short-term forms of psychotherapy are very helpful, either alone or in conjunction with antidepressants in depression. So I think we've made a lot of progress. So I think I'm very hopeful for the efficacy of psychiatric treatment in the future. I think psychiatry is on a good trajectory. Isn't it amazing that, going back to the slug, that such simple animals, not the mental, but the process of the neural process is the same as in our brain. But this is one of the great lessons of all of biology. This is from Darwin on, from 1860, we've appreciated that evolutionary processes are conserved. A snail has fear. It has to escape from predators. It has to move away from dangerous situations. You and I have fear systems. You know, if we see somebody pointing a gun at us, we move away. If somebody's about to hit us, we move away. If we learn that food is bad, we avoid it. So we have built in a series of mechanisms that you can find already in snails. So there are certain conserved evolutionary processes. People have shown over and over again that the molecular mechanisms underlying that conservation is also conserved. The behavioral conservation is conserved. I think that's wonderful, and it's no longer astonishing. It was astonishing when it first emerged, that
you see the same kinds of gene regulators in simple animals and complex animals, and in both cases they're involved in stabilizing behavior over the long term. I think it's quite remarkable. This is what has made molecular biology so powerful. But you know, the ethologists, the famous students of behavior in Europe, pointed out in the 1920s, 1930s, that you can study complex behavior in simple animals because they share in elementary form and much reduced form many components of complex behavior. You have 4 grandchildren. Are they in awe of their grandfather getting the Nobel Prize? We like each other a great deal, and there's a wonderful picture of my 2 older grandchildren and me, I don't know, a half an hour after I got the Nobel Prize. You get the Nobel Prize not by yourself, so it's a group of people and you go in order. So by the time the ceremony's over, they hopped onto the stage, and the 3 of us are standing together with this wonderful medal, and we're just having a great time. Okay, thank you. Thank you. Ufa! E após essa entrevista e essa enxurrada de conhecimentos, né, eu fico pensando como está agora a sua mente, a minha mente funcionando nesse momento, fazendo vários caminhos neurais, né, ela está começando a trabalhar com a neuroplasticidade, porque nós aprendemos coisas novas nesse momento. Viu como é importante? É uma entrevista muito, muito rica. Veja lá 2 vezes. Cada vez que eu vejo essa entrevista, eu aprendo mais um pouquinho. Você viu que interessante? Como a questão da tecnologia vai nos auxiliar? Já está nos auxiliando. A questão da imagem, né? Poder olhar para o cérebro da pessoa e entender o que está acontecendo com o seu ego, com o seu superego. Muito legal, não é mesmo? Sabe o que eu acho mais interessante disso? É que as pessoas começaram a entender que ao invés de ficar nessa briga, nessa discórdia entre eu sou psicólogo, eu sou psicanalista, eu sou neurocientista, eles entenderam que é justamente essa junção. Nós estamos caminhando, né, para esse consenso, que eu como psicanalista, eu posso apoiar o psicólogo, eu posso apoiar o psiquiatra, o neurocientista, né, juntos nós somos muito melhores, juntos nós vamos poder trabalhar e entender melhor essa caixinha de surpresas que é a mente humana. Sozinhos, nós realmente ficamos limitados, mas a junção de todos os nossos conhecimentos, ela vai agregar, ela vai trazer uma coisa mais complexa e nós vamos começar a caminhar para entender melhor a nossa mente. Lembrando que a nossa mente é uma caixinha de surpresas, né? Tem mais um videozinho bem curtinho, mas bem interessante, que eu quero que você veja algumas outras coisas que Freud, né, já falava, que Freud já descobriu e que antigamente os neurocientistas combatiam. E agora eles estão começando a dizer, realmente Freud tinha razão. Freud postulou uma série de coisas numa linguagem que parecia poética e que facilitou o trabalho dos seus detratores. Então ele falava, por exemplo, em resto diurno. O resto diurno freudiano é aquilo que resta da vigília no sonho, ou seja, aquilo que reverbera no sonho, cuja origem está na experiência da vigília. Traços da vigília continuam a reverberar durante o sono e a gente pode medir isso daí. Então essa afirmação freudiana era uma afirmação científica, testável e corroborada. Uma outra coisa que Freud falou é que traumas da infância podem modificar o comportamento do adulto. Então, por exemplo, pessoas que passaram por abuso na infância podem ter uma metilação da região promotora que permite a transcrição do gene que codifica para o receptor glucocorticoide. Significa que vai haver uma redução da expressão desse receptor que está envolvido na resposta ao estresse. Então essas pessoas se tornam hiperestressáveis, ou seja, aquela pessoa que passou por um trauma, ela vai passar o resto da vida mais sensível ao estresse e, portanto, voltando novamente a se traumatizar multiplamente, ou seja, é totalmente biológico isso que acontece em função da experiência, quer dizer, a experiência gera modificação comportamental de longo prazo. Freud também postulou que o que faz o sonho é o desejo. A frase que ele usou é que o desejo é o motor do sonho. Hoje está bem demonstrado que pessoas que são desprovidas
do sistema dopaminérgico, ou seja, do sistema que permite desejar coisas boas e evitar coisas negativas, quando as pessoas não têm esse sistema, elas não sonham. Então, de fato, o desejo é o motor do sonho. Freud foi a pessoa que descreveu a repressão inconsciente de memórias e a supressão consciente de memórias. Então, quando alguma coisa é muito desagradável, consciente ou inconscientemente, a gente pode colocar aquilo por debaixo do tapete. E a pessoa, de fato, acha que aquela memória não existe. No entanto, a memória está lá e, na teoria psicanalítica, essa memória oculta pode gerar sintomas. Hoje em dia existe uma linha de pesquisa, vários pesquisadores diferentes, publicando em revistas do mais alto nível, mostrando que existe, de fato, esse fenômeno. Então, porções do córtex frontal se ativam e inibem a atividade de hipocampo e amígdala, suprimindo essas memórias. Isso é um programa de pesquisa absolutamente central na ciência, e ele é tão inspirado em Freud que você vai nos artigos e no próprio resumo a primeira palavra que aparece é de acordo com aquilo que foi postulado por Freud. Portanto, Freud está voltando para a neurociência e eu acredito que nos próximos anos ele vai voltar a ocupar o lugar que ele sempre deveria ter ocupado, que é um lugar ao lado de Santiago Ramón y Cajal, ao lado do Sherrington, ao lado do Adrian, ao lado do Pavlov, os grandes fundadores da neurociência no início do século XX. Que legal, né, pessoal? É muito bom saber que realmente tudo o que nós pensamos, temos estudado aqui a nível do que Freud descobriu, está ficando realmente cada vez mais próximo, caminhando realmente cientificamente. Os cientistas estão comprovando. Então, o que eles podiam dizer antes, atacar antes, hoje eles estão dizendo, opa, não é verdade. Freud realmente tem razão. E nós estamos chegando aqui à reta final, mas eu quero terminar com uma frase muito legal do Eric Kandel. Ele diz o seguinte: a psicanálise ainda é a visão da mente mais intelectualmente satisfatória e coerente. E isso não sou eu, né, que está falando. Isso é um grande neurocientista, Eric Kandel. Então eu quero te desafiar a te dizer que você está no caminho certo. Estude mais, conheça mais e se preocupe em agregar mais conhecimentos. E aqui eu quero realmente deixar algo muito interessante em relação à Academia de Terapeutas, né? Nós não seguimos uma linha muito radical, uma linha, nós temos a preocupação em saber vários conhecimentos em várias áreas, porque nós entendemos que é agregando, que é agrupando esses conhecimentos, que eu e você vamos nos tornar profissionais melhores. E o resultado disso vai ser lá na clínica, lá no set com o seu paciente, ok? Então até mais, bye bye!